Muito bem, começando mais um Patercast, Antônio Garcia aqui. Aqui é o Felipe Zapolar. Abraham Huang. Muito bem, a gente está essa série falando sobre proteção. A gente falou sobre proteção em paternidade na prática, correto? Sim. Falamos sobre proteção de pai para filho nas últimas 2 semanas. Hoje a gente vai falar proteção sob o ponto de vista da Bíblia. Então, falando sobre histórias bíblicas, personagens bíblicos, falando de proteção. Lembrando que o Patercast é um movimento para o resgate da paternidade. É isso? Boa. Maravilha. Beleza, então. Proteção. Senhores, a nossa missão hoje é falar a respeito de proteção sob o ponto de vista bíblico. Felipe, eu sei que você tem uma boa história para contar. Vou contar. Fala. História de Ruth e Boaz. Tá bom. Tá no Novo ou no Antigo Testamento, isso aí? Tá no Antigo Testamento. Muito bem. Então, a gente tem lá uma história que a Noemi era a sogra de Ruth. Ruth era casada com o filho de Noemi e o filho morre. Tá. Quando morre, o normal naquela época era a viúva voltar para a casa dos pais, terra de origem, mas ela resolve não ir embora e fica com a sogra volta para a terra natal dela, ela acompanha, chega lá, ela começa a trabalhar num campo e nisso esse campo pertencia a Boaz. Boaz era um homem rico que tinha ali as terras. Nisso ela acaba trabalhando ali, Boaz demonstra uma extrema proteção com ela, cuidando dela com a provisão das coisas que elas estão necessitadas ali e dá esse trabalho, né, para ela ficar se mantendo. E aí, o que Ruth percebe? Que ela talvez estaria debaixo ali de um homem provedor, protetor, e vê uma oportunidade de casar novamente. A sogra aconselha ela que sim. Ela, bem resumido, né? Ela vai lá, se deita aos pés de Boaz como uma figuração, né? De que ela estaria interessada ali em casar com ele. E ele acaba protegendo ela ali, né? Porque é até uma história engraçada, porque você olha assim, é estranho você imaginar que ele estava dormindo, né? Ele se deita e ela deita aos pés. Festa, né? Então, tipo, dá um sinal de que tinha uma certa insinuação dela, assim, né? Em estar se colocando à disposição do homem, mas ele protege ela nesse momento também e acaba não fazendo nada e depois ele acaba se casando com ela. Mas aqui o interessante é você ver um homem que tem tudo e ele recebe pessoas estrangeiras na terra dele e ele vê 2 mulheres sozinhas que naquela época sem a proteção de um homem e ele protege ela em todos os aspectos ali, protege ela com relação à parte de recursos, porque ela acaba tendo uma provisão da terra, protege ela também com relação à parte da comunidade, né? Porque quando ela deita aos pés, eu vejo também essa proteção dele em não difamar ela e fazer da maneira certa. Eu acho que é o ápice aqui de uma proteção de um homem sem meio que interesse. Porque quando você vê a história, você percebe que ele não tem nenhum interesse não demonstra nenhum interesse em de repente ter ela como esposa. Ele até se surpreende quando ela deita aos pés. Né? E essa primeira proteção dele, até da provisão, acontecia por meio de terceiros. Então ele autorizava, ele liberava. Não é que ele estava lá no front com ela. Verdade. Não estava no olho. Então ele como dono da terra, pedia ou autorizava que os trabalhadores deixassem ali ela consumir. O que me traz muito, né? Até uma pergunta para vocês, para a gente começar. É muito bonito de você ver um homem protegendo além do individual dele ali, né? Além do que está realmente debaixo. Ele não teria responsabilidade nenhuma de proteger ela e a sogra. Trazendo para hoje em dia, né? Inclusive a responsabilidade não era dele, era de um parente. Né? Ele assume a responsabilidade de um parente, é como se ele tivesse se subrogado na responsabilidade do outro para poder ajudar a Ruth. Como que vocês veem hoje a hombridade, pensando em termos do aspecto do homem, a entrega do homem com a sociedade no geral? A gente vê muito essa questão de a forma como o homem vê a mulher hoje em dia é muito como um produto, né? Falando em termos gerais assim na sociedade. Então, você vê aqui na história um homem protegendo uma mulher na sociedade,
Hoje, trazendo esse assunto, assim, como que os homens hoje na sociedade podem pensar em ter uma clareza mesmo e trazer não é trazendo consciência desse tipo de proteção na sociedade, porque quando a gente olha para uma mulher ao nosso redor, sendo no nosso ambiente de trabalho ou na nossa vizinhança, o homem nunca pensa que aquela mulher é a filha de alguém, que aquela mulher é a irmã de alguém, né? Nunca traz isso para perto. Como que vocês veem isso? Cara, eu sei que a gente escuta muito essa frase de que a mulher está sendo objetificada na sociedade moderna e tal, mas, bicho, eu acho que isso aqui é muito mais antigo e eu diria que até a gente vive uma coisa diferente disso. Por exemplo, quando você vê aí o retrato das mulheres em ambientes islâmicos extremistas, para mim aquilo é objetificação da mulher. Caraca. Aquilo sim é a mulher mercante. Hoje, o que a gente... Mercantilizada. Hoje, o que a gente vive, talvez como sociedade moderna ocidental, é uma mulher até fortalecida como um contraponto de uma mulher que não tinha voz, não tinha espaço no mercado de trabalho, talvez numa opinião, até um pouco mais antigamente, nem ter direito a voto. E aí hoje você vê uma mulher com uma certa força na sociedade moderna ocidental. Uhum. Então, eu escuto muito esse negócio da objetificação da mulher, a questão da sexualização, pornografia. Eu concordo, mas eu não acho que esse não é a visão ocidental moderna correta sobre falar a mulher objeto. Só que colocar a mulher também nessa posição que ela está, que é o outro extremo, que aí a gente vê coisas como feminismo, que aí até acaba destruindo ainda mais a figura da mulher. Nessa história que você trouxe aqui de Boaz, é bem interessante que cada um tem um papel claro. O homem tem seu papel e a mulher tem o papel dela. Você retratou essa cena aí, né, dela ela se render aos pés de um homem e o homem tratar bem ela, porque o cara sabia qual era o papel dele. Sim. E ela sabia qual era o papel dela. Então, eu acho que, respondendo assim, Fê, se a gente pudesse resgatar nos homens o que eles precisam fazer e saber fazer em determinadas situações, automaticamente ou automagicamente as mulheres vão saber o que elas devem fazer. Muito bom. Então, cabe muito mais ao papel do homem estabelecer essa posição. Tá fazendo sentido, Antônio? Tá. Eu acho que tanto a objetificação islâmica quanto a objetificação ocidental são duas faces da mesma moeda. Você tirar da mulher o seu valor intrínseco e deixar nela um valor utilitário, entendeu? Para que ela serve? No mundo muçulmano, ela serve para procriar, e no mundo ocidental, ela serve para dar prazer. Vamos até trazer um pouco mais, já que a gente está no episódio da paternidade na Bíblia. Jesus é o maior libertador dessa escravidão das mulheres. A gente tem esse exemplo. E, obviamente, Boaz aqui tem uma figura bem cristocêntrica, mas pensa que também no ventre, na ideia do ventre, né, da mulher, de uma certa maneira, a mulher só tinha a função de ser uma incubadora de bebês hebreus. Porque se ela não desse um filho, ela era mal vista. Mas eu discordo, porque essa podia ser a visão que a própria mulher tinha, mas em alguns casos da Bíblia você vê a mulher tendo um papel maior do que o de procriadora. O que me parece que o que acontece hoje em dia, seja no mundo islâmico, seja no nosso mundo aqui, é a mulher sendo colocada num papel de ser usada. E acho que é aí que está o problema. É exatamente aí. E nesse caso, por exemplo, de Boaz, ela é resgatada para ter uma identidade, entendeu? Mas ela busca proteção, né? Exatamente. O que essa história me chama a atenção, eu tenho até uma história para contar também, que não é bíblica, mas que é bem recente, mas o que me chama a atenção é o homem como sendo um organizador do caos, sabe? Alguém que chega e traz ordem para a situação. Então, existia
nessa história. Uma mulher que ela era viúva, ela estava meio deslocada porque ela veio junto com a sogra para uma sociedade diferente da dela, ela não tinha um marido, a situação estava meio desorganizada. E Boaz, com a influência que ele tinha, com o poder que ele tinha, ele organiza a situação, porque ela ia ser resgatada por um outro parente, tinha uma coisa meio complexa. Então ele falou assim, entendi, você deitou aqui aos meus pés, agora eu sei quem é você, peraí que eu vou tomar conta dessa situação. Ele toma conta e resolve. O que hoje em dia até um pessoal do feminismo chama isso de mansplaining, sabe? Que é o lance de, então você acha que só você consegue resolver. Não, mas eu acho que o homem tem esse papel. Não acho que só o homem consegue fazer, mas eu acho que o homem consegue fazer isso muito bem. Quando saudável. Quando é saudável, porque ele também consegue instaurar o caos. Então é como se o homem carregasse essa capacidade de ou de trazer ordem ou de trazer caos. E a mulher estando meio que a reboque nesse negócio, sendo vítima disso, entendeu? Eu vejo a mulher como vítima. Só que eu não acho que todos os homens são maus. Essa é a diferença do feminismo porque eu penso. Eu acho que o homem ele pode ser mau e ele é causador de mal? Sim. Todos os homens? Não. Mas o potencial está lá, para o bem ou para o mal, entendeu? Tem uma história que eu vou contar rápido para vocês de um conhecido que ele... É uma história mais longa, mas o resumo é que ele e a esposa foram encontrar uma família numa outra cidade a pedido da mulher. A moça pediu para que eles fossem para lá para ajudar. Ela estava num estágio final de gravidez e tinha uma filhinha pequena e estava casada com um cara. E aí esse casal não sabia qual era a situação, mas foi lá para ajudar porque estava no estágio final de gravidez e tal. Quando chegou lá, viu que essa moça estava numa situação de abuso emocional forte. O marido dessa moça, ele deixava ela sozinha em casa há muito tempo, não dava autonomia de vontade para ela, era grosseiro, palavras agressivas, deixava ela sozinha há muito tempo, saía para fazer outras coisas, tipo passava a noite fora, dia fora, e ela estava nessa situação. Quando esse casal chega, e o homem nesse casal é um homem forte, ele coloca fim nessa situação, porque ele confronta o cara. Então, o homem, cercado de mulheres, ele se vale da força física dele para não ser confrontado ou então para não mudar a própria postura dele. Quando chega um homem nessa situação, ele põe o fim na situação. Fala assim, cara, esse negócio está errado. Você tem que agir certo ou então a menina pode ir embora. E aí a menina, usando a força desse cara, fala, eu posso ir embora? Não é a situação ideal. Mas ele fala, eu posso ir embora? E o cara fala, você pode ir embora agora. Eu levo você embora, para onde você quiser. A sua vontade, a sua autonomia vai ser restaurada agora. Então, homens saudáveis... E veja, eu não estou falando sobre todos os homens, todas as mulheres, porque a mulher é fraca, blá, blá, blá. Não é disso. O ponto aqui é o que o homem deveria estar fazendo e não está. Então, um homem saudável, ele chega numa situação como essa e coloca ordem. E fala, isso não está certo, isso vai acabar aqui, entendeu? Não foi necessário o uso de força física, mas de autoridade. Qual foi o objetivo da proteção nesse caso dele? Do homem chegando, qual que é a cabeça dele no lugar, correta, saudável? Cara, esse abuso tem que parar. O abuso era do marido com a mulher? Do marido com a moça. Esse abuso emocional, começando pelo abandono. Sim. E o que acontecia nessa situação específica, o cara, ele, como não batia na moça, existia uma ideia de que, mas não é uma agressão física, entendeu? Mas ele está batendo em você? Ela falava, não. E aí, na frente das outras pessoas, existia uma atitude de, não, veja bem, eu sou bonzinho, está tudo bem. Quando o cara que veio de fora, esse meu amigo, confrontou, aí ele se mostrou. Foi agressivo, foi irônico, foi sarcástico, ameaçou. Então ele se mostrou. Quando apareceu um cara que tinha uma capacidade de botar fim naquela situação, o agressor, entre aspas, se mostrou. E aí foi possível tirar a menina daquela situação, entendeu? E no final ela saiu? Saiu, foi para casa de um outro cara em São Paulo, passou um tempo lá, teve o filho e aí vai para o interior. Caraca. Assim,
Claro que houve uma tentativa de melhorar o casamento, tá, mas se o cara não tem vontade alguma e se ele continua sendo um abusador, eu tenho que ir embora, entendeu? Eu não concordo. Se fosse minha filha, eu levava embora. Nossa. Então, assim, o ponto aqui é o homem, como é o caso de Boaz, mas o homem sendo um instrumento de transformação para trazer para a mulher proteção para que ela possa ser ela mesma. Não para que ela tenha que seguir os desmandos, o autoritarismo ou a falta de cuidado de um homem. E me parece que na sociedade, a forma como Deus nos fez, a gente é mais forte, entendeu? A gente tem força física. Num primeiro momento, cara, essa história é bem bizarra, mas bem incrível também. Num primeiro momento, numa situação caótica, é esse primeiro posicionamento de proteção. Acho que a gente pensa, até como o Patercast, muitas vezes a gente tem nossos conteúdos, a gente fala muito, aborda vários temas, para que não existam homens como esse cara. Mas, cara, já existem. Eles estão aí. Então a gente vai ter que começar a se apresentar para proteger. Sim. Eu acho que teve um caso, não sei se vocês lembram, acho que teve um Réveillon na Alemanha, não sei se foi, acho que foi Munique, que tinha um pessoal estrangeiro, que eu acho que eram muçulmanos, eu não sei, árabes, que começaram a fazer como se fosse em multidão, passar a mão em todas as meninas, um negócio muito louco. E os homens alemães não fizeram nada. Então, numa situação meio diluída, assim, um monte de homem mau, as meninas não tinham o que fazer e os homens bons, que seriam bons, não sabiam se posicionar. O que acontecia no Brasil? Vamos dizer no Brasil, você está numa festa, você está com seus amigos, 5 caras, gente fina, tal, seus amigos. Aí vem 5 caras e começam a passar a mão em um monte de meninas. Você vai falar assim, brother, você está louco? E que o pau quebre, entendeu? Mas aí, se você tem homens posicionados, o homem bom já faz com que o homem mau não tente nada, entendeu? Uhum. Porque o cara não quer esse tipo de problema. Esse é o meu problema com os homens hoje em dia, meu brother. Se você não se posiciona, o imbecil se cresce, entendeu? Se o bom não faz nada, o idiota faz. O idiota está sempre pronto. O idiota é sempre proativo para fazer alguma cagada por aí. Desculpa, com o perdão do termo. Mas se os homens que são bons, se eles não se preocupam em ser fortes, se não se preocupam em se posicionar, caraca, esse é o problema, entendeu? É exatamente onde nós estamos. Por isso que tem tanta menina sendo abusada. E é muito louco, na história que você conta aí, pensar que o cara, por exemplo, o cara que chega para colocar ordem na situação, ele precisa ir um pouco mais fundo para descobrir, né? Sim. Porque provavelmente o cara ali, ele mente, ele finge, né? Sim, manipula. Como que a gente pode identificar isso hoje em dia, sim? Cara, eu acho que a primeira coisa é ouvir a mulher. E talvez a gente está entrando num lance aqui meio estranho, saindo da Bíblia, mas eu vejo que muitas vezes os homens, eles dão pouco valor porque as mulheres falam. Eu entendo que a mulher é mais emocional do que o homem. E eu acho que ela foi feita assim, e eu acho uma bênção isso. Mas, às vezes, os homens têm uma tendência de achar que a mulher está exagerando. Só que, cara, não cabe a nós, entendeu? Você está reclamando, eu vou te tirar dessa situação. Isso está ruim para você, eu te ajudo a sair. Se você está exagerando ou não, tanto faz. O ponto é, a sua vontade deve ser atendida na medida em que você é uma pessoa autônoma e que tem liberdade para fazer as coisas, entendeu? Não porque você está defendendo e demonizando o homem, mas porque se uma pessoa não está conseguindo, se ela está numa situação de... não é nem abuso, de coação, o nosso papel com o homem ou com uma mulher é ajudar. Falar, cara, se você está sendo coagido... Lembra a história do rapaz no trote? Uhum. Então, você está sendo coagido aqui, eu vou te ajudar. Eu tenho influência, eu tenho força para te ajudar. Não porque você está certo ou errado, mas porque você precisa ter autonomia para fazer sua vontade. O Antônio foi o Boaz do cara. Sim, bro. Caramba, Antônio, então você está falando que a força saudável, ela traz ordem. Eu acho que sim. Sabe aquele lance de se você quer paz, você se prepara para a guerra? Uhum. Homens fortes capacitam, possibilitam paz. Muito Deixa eu bom. contar uma outra história bíblica aqui. Que essa a história se a história de Boaz é uma história positiva, essa aqui de Amnon e Tamar é uma história negativa. Bem negativa.
Bem negativa. Tinha lá o rei Davi, todo mundo conhece o rei Davi, e o filho mais velho dele se chamava Amnon. A-M-N-O-N, Amnon. Amnon tinha um amigo lá, que eu não lembro o nome, e ele tinha uma meia-irmã chamada Tamar, que também era filha de Davi, só que com outra mãe. E Amnon era apaixonado por Tamar. E queria muito ficar com Tamar. Bom, o que acontece? Amnon quer ficar com Tamar, que é sua meia-irmã, os dois são filhos de Davi. E Amnon tem um amigo, tem sempre um amigo imbecil para um idiota, né? É sempre essa combinação. E esse amigo fica incentivando Amnon, fala, chama ela para vir aqui no seu quarto, chama ela que daí você consegue alguma coisa com ela. Ao final, Amnon estupra Tamar, Sua meia-irmã. Sua meia-irmã. Por parte de pai. Por parte de pai. E logo depois do estupro, ele rejeita ela. Então, não só ele violenta, como rejeita a menina. Aí a menina sai envergonhada, sai aí rasga a roupa, esse tipo de coisa. E ela se encontra com o seu irmão, de pai e mãe, chamado Absalão. Quando Absalão fica sabendo o que aconteceu, ele fica enlouquecido. E ao final... Ele reclama com Davi, que é o pai. Davi não faz nada. E no final das contas, Absalão mata Amnon. Isso desencadeia uma crise enorme que culmina com Absalão tomando à força o trono de Israel e expulsando Davi. O fato é que Davi não dá consequência, Davi não protege Tamar. E Absalão, ao querer, no afã de proteger Tamar, acaba matando Amnon. Então, olha o que acontece. Primeiro, um cara que tem um desejo enlouquecido, ele não refreia o próprio desejo. Esse é Amnon. Já é um primeiro problema do homem. O homem, além de protetor, ele tem que ser um cara que controla os seus desejos. Ele tem que saber controlar os seus anseios. Segundo, ele tem um amigo idiota, e esse amigo idiota vai instigando ele. Então, não só ele não controla os próprios desejos, como ele é influenciável. Depois que ele faz a coisa errada, ainda existiria a possibilidade de ele ficar com a menina. Tudo bem, ele fez a coisa errada. Ele podia ficar com a menina. Que nem aquele caso de quando estupram a irmã de Judá, e o cara resolve ficar com a menina. Não fica com ela, ele rejeita ela. Então, o cara não controla os seus desejos, é influenciável e, além de tudo, ele desrespeita e rejeita a menina. Quando isso tudo acontece, o papel de Davi nessa situação é o quê? Proteger Tamar. Ele deveria ter protegido a própria filha e punido o filho que fez a coisa errada. Ele não faz. Foi um dos grandes, para mim é o segundo grande erro de Davi. O primeiro é quando ele fica com Batseba e o segundo é esse. Quando ele não protege Tamar, ele abre para que Absalão, que é o outro filho, que é irmão de Tamar, tome a justiça nas próprias mãos. Então, olha que coisa séria. Dá para fazer até um paralelo em sociedade. Quando as pessoas que detêm o poder, que detêm a capacidade de proteger e de gerar consequência, não o fazem, por exemplo, o governo, a polícia, os pais, as pessoas se sentem no direito de fazer justiça pelas próprias mãos, que é exatamente o caso de Absalão. Se Davi tivesse dado consequência para a situação e tivesse protegido Tamar, isso não teria acontecido. No final das contas, Absalão vai lá e faz o que fez, entendeu? Então, é um desenho para mim com vários personagens do que pode acontecer. E a vítima, no meio da situação, é uma menina, entendeu? Imagina a cabeça da menina em pensar que o pai não fez nada. Essa história para mim é muito pesada. Davi comeu bola aí, hein? Porque envolve um estupro, envolve rejeição. E eu já dei esse tipo de conselho para meninas do tipo, cara, não fique com o cara só porque ele tem desejo por você. Porque essa história bíblica é real e eu já vi isso acontecendo. Assim, o desejo puramente físico, ele desemboca em rejeição, em não querer estar perto. Enquanto os homens, no geral, eles conseguem se relacionar de forma perene por muito tempo, eu já vi casos do cara, ele tem interesse puramente sexual. A hora que esse interesse acaba, ele não mantém a amizade. Ele rejeita a menina. Então, assim, o meu conselho para as meninas é: não se envolva com um cara que só tem interesse sexual por você, cara. Isso não vai dar certo. Você não vai ficar amiga dele. Você não vai conquistar o cara com isso, entendeu? Os caras, eles se interessam por meninas que conseguem ser amigas dele, que são legais, que são corretas, que são fiéis.
Muito bom. Faz sentido isso, gente? Tem mais um exemplo aqui que está relacionado com o pai do filho pródigo. Você quer comentar, Ibra? Não, pode falar. Tá bom. A história do filho pródigo é uma história super conhecida do rapaz que ele... O pai do filho pródigo é o seguinte, o filho pródigo é o cara que torra a herança, vai embora, se arrepende e volta. Até aí, o pai só liberou o filho para fazer. Quando o filho volta, o pai corre em direção ao filho. O filho está voltando, o pai corre em direção dele. E o que eu já estudei a respeito essa desonra do filho abria espaço para que ele fosse punido pela própria comunidade. A comunidade poderia gerar punição para o filho. Quando o pai corre em direção ao filho, coloca nele uma túnica, coloca um anel, coloca sandália nele, ele protege o filho da própria comunidade. Então o pai recebe o filho de volta, traz de volta para ele a identidade e impede com que ele sofra uma consequência que ele, pai, que tinha o direito, não deu, porque ele resolveu perdoar. Uhum. Então um homem, isso para mim é pesado também, um homem falou assim, cara, você tem a capacidade com seus filhos ou com as pessoas que estão sob a sua proteção de perdoá-los e restituir para eles a identidade que eles perderam no momento que eles caíram. E eu acho isso muito poderoso. Porque eu vejo com os meus filhos que eu posso humilhá-los no erro deles ou eu posso restaurá-los da vergonha, sabe? Muito bom. Antônio, você acha que então a proteção está totalmente ligada à identidade? Sempre quando o pai pensa em proteger, ele está sempre pensando na identidade dos filhos e da família? Depende, né, cara, daqueles tipos de proteção. Tem hora que não, é puramente física, cara. Instantânea. É preservação física. Mas se você pensar também na identidade, o pai pode proteger a identidade dos seus filhos, cara. Lembra aquela história do Chris Vallotton com o filho dele? Nossa, essa história é pesada. Eu lembro, era o pai e o filho acho que se envolveu com homossexualismo, ele acaba, acho que tendo relação com outro homem, e o pai começa a perceber o distanciamento psicológico, emocional do filho, e quando ele não aguenta mais, tem uma cena que conta, né, que eu acho que nas casas americanas tem aquela lavanderia que tem 2 portas, né, e acho que ele encurrala o filho dentro da lavanderia. E quando ele vai conversar com o filho, ele pergunta o que aconteceu. Ele vai pressionando e ele conta que ele teve relação sexual com outro homem. E aí O filho fala, eu sou homossexual. Eu sou homossexual. Aí ele fala assim, você não é homossexual, você é estúpido, né? Você teve uma atitude errada, isso não te define. E ali ele redefine a identidade do filho numa palavra, assim, né? Porque normalmente no meio dessa crise o pai... Esse é o filho do Chris? Uhum. É uma história que É o Jason. É o Jay Vallotton. É o cara do Brave, ficou louco, né? Muito louco. O pai percebe, se aproxima e em tempo reverte uma coisa que iria Mudou. se perpetuar. Hoje você vê a história do Jason, filhos e família saudável. Uau. Bem forte. Bizarro. Muito bom, gente. Bom, beleza. Falamos hoje sobre paternidade na Bíblia. O tema era proteção. Dá uma viajada boa aqui. Sempre bom. Sempre. Foi nos extremos. Do bom exemplo para o mau exemplo. Exatamente. Bom, se você gostou, dá um like. A gente gosta sempre de receber comentários. Inclusive, hoje ou ontem, vieram conversar comigo falando, eu ouvi um episódio lá, queria que você falasse sobre tal coisa. Cara, é muito legal receber esses comentários. Manda pra gente, pode usar, seja o Instagram ou por e-mail também, da forma que você preferir, ou então no próprio Spotify, dá para deixar um comentário lá na enquete. Mas entre em contato com a gente para a gente entender o que você está pensando e como a gente pode melhorar. Fechou? Fechou. Então tá bom. Até a próxima. Um abraço. Até, pessoal. Valeu.